Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao Tic Tac Go, um podcast do NHL Brasil com parceria com o Fambonanet, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. E aqui quem fala é a Natália. Oi, galera, aqui é a Luísa. Muito bom estar com vocês agora semanalmente. Olha que incrível, a gente está gravando de novo após uma semana. Já estou animada, já estou feliz para falar com vocês aqui hoje. Oi, galera, eu sou a Ana Gabriela. Muito bom estar aqui mais uma semana. E vamos debater novamente algumas polêmicas, né? Porque aparentemente, o que é o Tic Tac Go sem as polêmicas da NHL? Oi, gente, eu sou a Erika, muito feliz também de estar aqui com vocês semanalmente. E vamos para polêmicas, porque a gente está no 4º episódio e é o 3º que no título provavelmente vai ter polêmicas na NHL. E nem é clickbait, né? É a forma mais suave da gente transmitir no título o que é que a gente vai abordar no episódio semanal, porque se a gente fosse colocar realmente o que é, o título ia ficar imenso. Então, assim, faz parte, né? Vamos lá, vamos debater o que aconteceu na NHL essa semana. A gente já tá aí faz um tempo falando sobre Tom Wilson e Rangers e todas as polêmicas que estão acontecendo desde aquele fatídico dia que rolou a lesão do Panarin, né? E, gente, esse assunto não parou de gerar mais assunto. Foi segunda-feira, né, que aconteceu o jogo que toda treta aconteceu. E se você estava acompanhando pelo menos um pouquinho nas redes sociais, essa última semana você viu que, assim, a NHL decidiu que o Tom Wilson não merecia uma suspensão, ele merecia apenas uma multa, e isso gerou uma revolta em todo mundo. E, gente, o que dizer sobre essa situação? Que, assim, a NHL, ela já tá no fundo do poço, entendeu? A gente já não espera muito deles. Mas aí a gente vem e recebe esses pratos estragados dele e a gente pensa, Senhor Jesus, o que eu tô fazendo aqui ainda? No dia que não tiver treta na NHL, acho que pode mudar o nome da liga, vai ser outra coisa, porque toda hora tem. E foi o que falou, não é clickbait, é só a verdade, né? Só tem isso. Então, é muito complicado, né? A NHL, tipo, não se ajuda. E essa atitude, né, de só dar uma multinha no Tom Wilson, aqui, ridículo, patético, né? E demonstra, né, que esse departamento de segurança, né, tem um problema, assim, né? E foi justamente o que o New York Rangers chamou na nota que eles mandaram, né? Que falou que o George Parros, né, que é o diretor, ele não tem... Basicamente falando, você é muito ruim, você não pode ficar aí. É isso, né? E assim, acaba gerando alguns questionamentos e gente que é contra e gente que é a favor, porque os argumentos são brigar no hockey é normal. Só que, tudo bem, a gente sabe que tem algumas brigas e tudo mais, mas aquele momento ali não foi só uma briga, né? Foi uma violência, assim, muito desnecessária. Tanto que, como as meninas mencionaram, o Panarin está fora da temporada, tudo bem que o Rangers não vai para os playoffs, mas mesmo assim. E é um assunto que sempre que acontece alguma coisa assim, as pessoas ficam comentando muito que é o nível da multa, o preço máximo da multa se pagar é apenas $5.000 para caras que ganham um caminhão de dinheiro. Então, assim, muita gente questionou por que só a multa e não a suspensão, né? Visto o ato e considerando um histórico também, né? Porque a gente sabe como o Tom Wilson age dentro do gelo. E dentro do gelo, tá? Porque, enfim,
A Erika, que acompanha um pouquinho mais, até pode mencionar que os relatos do Tom Wilson fora do gelo é que ele é um cara muito gente boa, que ele é top, mas não é isso que a gente vê quando ele tá jogando, né? E assim, as brigas no hóquei são normais, faz parte do esporte, mas tu pegar a cabeça do amiguinho e bater no gelo não é normal. E aí que, né, diferencia um pouquinho, assim, bem pouquinho, né? E é isso, assim, sabe? Essas atitudes do Tom Wilson são coisas que me entristecem muito, porque como torcedora do Capitals, eu gosto muito dele como jogador. Como no gelo, assim, ele é um baita de um jogador, ele não precisa ter essa atitude de enforcer, de sei lá o que, sabe? De querer sempre brigar toda hora. Então, ver sempre ele fazendo isso é irritante, e ver ele fazendo todas as atitudes, esses hits horríveis, isso tudo que ele fez com o Panarin, sabe? Isso aí me entristece muito, me deixa irritada. E é desnecessário, é ridículo. E não tem punição, a punição não é boa também. $5.000 não é nada pra esses caras, sabe? A gente até tava falando durante a semana, a Luísa comentou que tinha que ser uma punição de porcentagem do valor do salário deles, que aí faria muito mais sentido. E eu tava também até lendo porque ele já foi suspenso essa temporada, né? Durante 7 jogos, por um hit no Carlo, do Bruins, se eu não me engano, né? E aí eu li que o George Parros não queria suspender ele. Eles não queriam suspender por causa que acharam que foi um hit legal. Tanto que durante o jogo não teve, acho que não teve nem falta, não teve nem 2 minutos pra ele. E aí, quem pediu a suspensão, mais ou menos, foi o Batman, falando que ia ficar muito feio pra liga. Eu li isso, a gente até pode postar depois no nosso Twitter do podcast Tic Tac Go pra vocês verem também, porque depois que eu li isso eu fiquei, sabe... Pra que serve o departamento de segurança de jogadores, sabe? Então E o Carlo... Perdão, Erika. O Carlo ficou fora da temporada por muito tempo. Ele voltou, se eu não me engano, por 2 jogos e depois ele foi cortado de novo porque a concussão dele tinha piorado. E aí ele voltou agora, se eu não me engano, ele voltou no jogo passado. A gente tá gravando no sábado, dia 8. Se eu não me engano, ele voltou na quinta-feira a jogar. Então ele ficou, tipo, 1 mês fora por causa da concussão que, infelizmente, o Tom Wilson causou a ele naquele hit, que não ia dar suspensão, só deu porque gerou uma comoção gigantesca nas redes sociais, tipo, todo mundo muito pistola e todo mundo caindo em cima da liga. E acho que outra coisa que a gente pode comentar é que quando a liga não suspende e não faz o que tem que ser feito, acaba abrindo margem para outros jogadores fazerem a mesma coisa e buscar, vamos dizer assim, justiça com as próprias mãos, né? E a gente até vê as pessoas incentivando isso nas redes sociais, o que, na minha opinião, é lamentável. Não, é um absurdo isso, sabe? Eu tenho pavor de quem torce por lesão. Não importa que jogador que seja, sabe? Tipo, eu acho que é uma atitude tão pequena da gente, sabe? Torcer por lesão de alguém. E foi exatamente isso que acabou acontecendo com o New York Rangers no jogo seguinte ao que rolou a treta toda, que tiveram, tipo, milhares de brigas. Primeiro segundo do jogo, eles já estavam brigando. E aí depois teve o... Como é que fala o nome dele mesmo? Esqueci. Buchnevich? Isso, o Buchnevich dando aquele high stick na cara do Mantha, que foi completamente desnecessário. Ele levou uma suspensão por causa disso, mas assim, a suspensão foi certa, porque o hit foi completamente desnecessário, mas a liga, quando não suspende um jogador que fez uma besteira, ela abre portas para outros jogadores continuarem fazendo, foi o que vocês falaram, e foi exatamente o que aconteceu, sabe? Então, assim, você vê um jogador como Tom Wilson, que já tem histórico, não recebe só uma multa, que é completamente insignificante. Isso já é outra coisa que a gente pode discutir depois sobre o valor da multa, mas enfim. Por uma coisa tão séria que aconteceu, isso, tipo, mostra para os outros que ninguém liga para o que vai acontecer, sabe? Então, assim, é muito delicado esse assunto, porque, cara, abre precedente para continuar acontecendo. No outro jogo, que foi 2 dias depois do jogo que teve a primeira treta, o jogo começou com o Line Brown, né?
Tipo, line brawl, desculpa. 1 segundo de jogo, todo mundo dropou as luvas e foram brigar. Tipo, ótimo jeito de começar um jogo. E aí começou, nos primeiros 4 minutos, tinha 72 minutos de penalidade. Só de briga. Só briga. A gente vê as fotos dos penalty box lotados, que acaba sendo engraçado, porque, tipo, fica, tipo, 6 caras dentro daquela caixinha, assim, né? Mas, nossa, sério, eu assisti o jogo só porque era meu time, eu queria acompanhar o meu time, porque se não fosse, eu não estaria vendo. Porque eu acho que foi uma vergonha o que aconteceu. Sabe, um monte de homem adulto, crescido, que deveria ter noção das coisas, sabe, brigando desse jeito. E aí, NHL só aplaudindo, né? Porque a gente só pode imaginar qual foi a audiência desse jogo. Porque pelo menos na minha timeline tava todo mundo vendo. Não importa que time que torcia, sabe? Porque todo mundo gosta de ver o Parquinho pegar fogo, né? Então... Mas eu, particularmente, eu achei que foi uma demonstração feia, sabe? Tanto que foi parar no Globesport.com, o que não é normal ter rock no Globesport.com. Foi parar por quê? Por causa de briga. Porque o rock é conhecido por quê? Por causa das brigas. Aí depois não dá pra reclamar que aqui no Brasil todo mundo... o rock só é briga, o rock não tem jogo, é só briga, sabe? Aí a gente bate palma pra esse tipo de jogo, não tem como reclamar quando esse tipo de percepção do esporte que é errônea acontece, sabe? Então, é complicado. Essa semana eu me irritei muito com o meu time e com o hockey no geral, sinceramente. Eu nem perdi meu tempo vendo o jogo porque eu sabia que ia ser uma coisa horrorosa. E tudo isso que acontece, né, me traz muitos questionamentos, né? Por exemplo, eu acho que é horrível essa sensação de justiça com as próprias mãos, que todo mundo incentiva. A minha timeline estava todo mundo, nos grupos do WhatsApp estava todo mundo assim, não, alguém tem que quebrar ele de porrada, alguém tem que quebrar alguém de porrada, e eu fico, gente, mas isso não vai adiantar nada, isso nunca vai adiantar nada, né? Essa coisa vigilante nunca adiantou nada, isso ajuda a perpetuar uma violência que poderia ser evitada se o Tom Wilson tivesse pego um joguinho. Então a gente não está pedindo, quer dizer, a gente está pedindo, né, para você dar uma punição severa, mas sabe, é só para você ser condizente, porque aí depois no mesmo jogo, né, ou no jogo depois, o Buchnevich, ele vai ser suspenso, certamente, não vou falar, não foi uma suspensão errada nem nada, mas a pessoa que tinha feito a primeira, né, o Tom Wilson, que deixou o Panarin fora da temporada, ele ainda não recebeu nada, só foi uma multinha. Então, a gente não está pedindo também uma coisa do tipo, sei lá, tiro. Quer dizer, pessoalmente a gente está pedindo, né? Mas é só você tentar ser um pouco mais condizente. Enfim, eu não entendo como é que quando ele fez aquilo com o Brandon Carlo, não entendo como aquilo gerou uma comoção no Gary Bettman. E, ok, ele suspendeu, foi porque o Gary Bettman, e agora não, sendo que agora, para mim, pelo menos, eu vi muita mais gente irritada com isso do que, tipo, não, mas isso é só hockey. Claro, sempre tem essas pessoas que são assim, mas, não sei, eu não consigo entender, e até agora nada, sabe? Por que o Gary Bettman tá tão indiferente? Será que isso realmente alavancou tanto a audiência que tanto faz, e foi aquilo que falou, né? E tem gente que fala que isso não traz uma má imagem ao esporte. Isso traz uma má imagem ao esporte. É claro que vai, porque no Brasil você só vai ver Rock, Globo Esporte, porrada, briga. Então, assim, tudo bem, lá fora talvez não, mas aqui sim. E como a gente está aqui no Brasil, a gente tem que falar sobre isso, como a forma que as pessoas vão conhecer o esporte. E é patético. É muito triste. Para vocês terem noção, a última vez que eu vi falar de hockey aqui no Brasil, quem veio me falar é meu pai, que não assiste, ele não acompanha, ele sabe que eu assisto e tal, mas não é algo que ele senta e acompanha. A última vez que o meu pai veio falar sobre hockey comigo foi aquela tragédia que aconteceu na Rússia, que o menino veio a falecer porque levou um puck na cabeça. Ou seja, é isso, a gente só tem notícia no Brasil desses grandes veículos trazendo coisas ruins, negativas. E isso é uma merda. Mas eu acho que a gente podia... Meu Deus, desculpa o palavrão. Eu esqueço que a gente não tá numa conversa só nós 4 e que realmente tem pessoas que vão nos ouvir. Mas, enfim. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre a nota do Rangers, da crítica, né?
e que, assim, o que vocês acham? Vocês acham que eles fizeram certo em postar essa nota? Vocês acham que foi correta a atitude da NHL de multá-los em $200 mil? O que vocês pensam sobre isso? Outra coisa, vocês acham que se outros times da NHL, mesmo que não envolvidos no caso, tivessem endossado ou mostrado certo apoio ao Rangers, as coisas continuariam assim? O que vocês pensam? Quero ouvi-las. A única coisa que me irritou um pouquinho em relação à nota do Rangers foi que se não fosse com o jogador deles, eles não lançariam essa nota. Porque aí eles estão comprando uma briga enorme com a NHL, tanto que foram multados em $250 mil. E tanto que nenhum outro time sequer deu um pio sobre o assunto, sabe? Então, se não fosse um jogador deles, não teria nada disso, sabe? Por parte deles. Se fosse um jogador, sei lá, do Islanders, o Islanders lançaria uma nota, mas ninguém iria junto apoiar. Do Capitals a mesma coisa, de qualquer outro time, sabe? Eu tô só trazendo exemplos, assim. Mas eu acho que foi uma nota necessária, assim, especialmente vindo de um time da importância que o Rangers tem pra liga, historicamente. E eu acho até que talvez seja por essa nota que ainda existe essa indiferença do Batman que a Nath comentou, sabe? Porque o Rangers foi lá e, tipo, deu na cara da NHL, né? Sabe? Porque foi uma nota muito, muito dura, mas correta. Eles falaram tudo que é correto ali. Falando que o George Parros, ele não tem condições de seguir no cargo, e é verdade, né? Eu acho que falta uma... Não é uma união dos times, assim, mas falta um apoio, assim, dos times em casos assim... Porque é muito... Não só dos times, eu acho, mas da assim, própria NHL Players Association, né? Ah, não. Óbvio que a gente não viu nada também, né? A NHLPA não falou nada. Inclusive, o representante do Capitals na NHLPA é um deles, né? São dois, é o Tom Wilson. Então, tipo, acho que mostra um pouquinho também, né? E além disso, também eu vi que... Eu também li que essa nota do Rangers causou mais apoio ao George Parros de alguns GMs da liga, da maioria de GMs da liga. Então, sabe... Só que aí quando for com outro time, que vai acontecer de novo alguma coisa assim, porque não foi punido como devia ter sido, aí vai voltar essa reclamação toda. E aí os times não vão se apoiar. Caso os times não se unam, os jogadores não se unam, não haja uma união assim entre tudo isso para tentar evitar esse tipo de coisa, nada vai mudar. Não adianta. Eu comentei isso com uma amiga e eu acho que assim, tanto que a gente viu isso nas redes sociais e eu acho que deve ser a mentalidade de donos e GMs e pessoas que estão na administração dos times. É que esses caras, eles já são mais velhos, né? Eles já têm uma certa experiência, a cabeça deles é de uma mentalidade e eu acho que isso vai demorar a mudar. Porque quem vai fazer isso é a geração de agora. E eu acho que ainda vai demorar para que pessoas novas e com uma mentalidade diferente passem a ocupar esses cargos. Mas eu realmente espero que isso um dia aconteça, sabe? E é isso, gente. A gente sabe a posição que eles estão é muito confortável. Para que eles vão ficar se colocando nessas situações se não é necessário, se não é o time deles, se eles não vão ganhar nada com isso? Então é isso, né? Mais uma vez, repito aqui agora publicamente que a NHL é uma palhaça, porque é isso que eu acho. E essa nota, cara, eu bati palmas, só que existe toda uma questão de marketing em cima disso, né? Foi o que a Erika falou. Eu acho que foi ano passado que o Andrew Miller, ele sofreu alguns ataques racistas. E o Rangers, tipo assim, não falou porcaria nenhuma, não se posicionou. Inclusive, uma das poucas pessoas que se posicionou a respeito foi um cara que é problemático, que foi o Tony DeAngelo, que foi tipo assim, meu filho, o que você tá fazendo? Mas enfim, todo mundo sabe que você é racista, mas tudo bem, né? Tá defendendo seu rookie, ótimo. Não faz mais do que a sua obrigação. Então, assim, a gente vê que existe também aquela coisa de ter sido o Panarin, que é a estrela do time, sabe? Então,
a gente vê que existe todo um interesse ali por trás. E, cara, $250 mil não é nada pro time mais rico da liga. Então, assim, mandaram a multa, mas, tipo... Deviam dar mais multa, aquela palavra porque com não vai F. fazer diferença. Exatamente. Mas foi, sim, uma coisa muito boa eles terem feito isso, mas marcaram ali, tiveram um momentinho de fama deles, mas não adianta nada, vai continuar sem adiantar nada. E, inclusive, falando sobre multas e suspensões, ontem rolou uma suspensão que foi, tipo, desnecessária, 2 suspensões que foram desnecessárias, que não chegaram nem aos pés do que o Tom Wilson fez. Então, a gente vê que realmente o departamento não serve para nada, eles não servem para nada, e é isso. Deixa aqui a minha fala de que o George Parros é um inútil, e é isso. É uma coisa que irrita, assim, essa inconsistência, né, que, com as multas e punições e suspensões. E, sei lá, um cara como o Tom Wilson, que é recorrente que ele tenha atitudes como essa, e já teve várias suspensões e punições, é bizarro que não levem isso em consideração também, sabe? Eu não sei, muito... A gente não tem um parâmetro para entender, porque a própria liga não dá um parâmetro para a gente tentar entender a linha de pensamento para que tipo de punição, para que tipo de atitude gera uma punição maior ou menor. Então é difícil, assim, de analisar, sabe? Porque não faz sentido nenhum. E só serve para nos irritar também, sabe? Então é um saco. A única coisa que eu consigo ver é que eles estão meio que tentando proteger um time que está nos playoffs. Mas eu não consigo entender qual seria o interesse de proteger um time que está nos playoffs e não proteger um time que também é igualmente importante, que feriu uma estrela, porque até tem essa meio que dicotomia do Panarin ser uma estrela e o Tom Wilson ser um jogador que ele é bom, mas também não ser tão bom assim. Então, tipo, sei lá... não sei, é muito estranho entender essa linha de raciocínio de agora. Eu acho que eles só devem jogar numa roleta aleatória e falar agora a gente vai suspender esse, agora não vamos suspender aquele. E eu gostei da nota do Rangers, eu sou uma pessoa muito idealista e eu sou muito esperançosa, então acho que a gente acende um foguinho, né, com essas coisas. Mas também é ridículo a vida de uma franquia que também é super antiga e que não deu um pio quando o Kandre Miller sofreu os ataques racistas. E demorou tanto tempo para poder tirar o Tony DeAngelo, né, do elenco, né? Então, assim, tipo, sei lá, é muito complicado se tratando dessas coisas. Mas eu achei que foi certo, eu acho. E, sei lá, foi até o que a Erika disse, né? Essa coisa dos general managers. E realmente a maioria pode ter apoiado, mas aí quando for contra o time deles, contra os jogadores deles, aí eles vão também saber. Aí talvez, quem sabe, vá ter uma união. É que eu acho que também os jogadores não se veem como trabalhadores, eles se veem como atletas, então não tem essa perspectiva de tentar usar mais a voz. Ou talvez eles só usem a voz quando mexe no bolso deles, né? Eu queria ver se tivesse sido com o Ovechkin da vida, com o Backstrom, digo do meu time, assim, né? Jogadores importantes do meu time. Porque o Capitals, depois que aconteceu com o Tom Wilson naquele jogo, o social media do Capitals postou um meme ridículo, estúpido, de mau gosto, absurdo sobre o Tom Wilson, falando, we choose violence today, nós escolhemos violência hoje. Sabe? É um memezinho isso que se usa bastante? Mas leia o que tá acontecendo na volta, sabe? Entenda que, tipo, não é o momento. Então, nossa, vai muito de interesse pessoal de cada franquia. Se fosse um jogador do Capitals que tivesse sofrido uma agressão quase praticamente, né, dessas no gelo, não, eu só queria ver a reação. E eu digo isso, eu tô falando assim, porque eu tentei nem comentar muito sobre esse caso todo no meu Twitter, porque eu sei, como torcedor do Capitals, qualquer que eu falar fora do lugar, talvez, vão falar, mas tu tá defendendo, mas tu não sei o quê. Então é um pouco difícil, assim, até pra mim conseguir equilibrar
o lado torcedor e o lado racional de vez em quando, eu não vou mentir, sabe? Porque tem coisa que eu leio que eu fico, tipo, irritada, mas eu sei que são coisas que fazem sentido e que são verdade. Aí eu tenho que, não, pensa e raciocina, tipo, racionalmente, sabe? Não dá pra fazer isso assim. Então, falando isso assim, nossa, se fosse com Keto, seria um absurdo, seria uau, como assim? Não seria comunicado e nenhum time apoiaria, que nem aconteceu com o Rangers. Então, vai partir muito de interesse pessoal de cada franquia pra quando acontecer algo semelhante, assim. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Então agora vamos falar de um assunto que é um pouquinho mais tranquilo, que é a vacinação, né? A NHL anunciou ontem, no dia 7 de maio, que vai relaxar os protocolos de Covid para as equipes que já estão vacinadas e que vão para os playoffs da Stanley Cup. Não completamente vacinadas, porque assim, a NHL não tornou a vacina obrigatória. Então tem jogador e tanto membros da equipe que escolheram não se vacinar, o que para mim é inconcebível, mas tudo bem. E a gente sabe que no Canadá a vacinação não está indo no mesmo ritmo dos Estados Unidos, né? Então a gente vai debater um pouquinho e explicar quais são essas medidas que a NHL anunciou. Então, como foi anunciado, a NHL vai relaxar os protocolos do Covid-19 para as equipes que estejam totalmente vacinadas nos playoffs da Stanley Cup. Vale lembrar que o Robin Lehner, o goleiro do Vegas, meio que reclamou de que a NHL tinha prometido que isso aconteceria, isso não aconteceu. Entregaram a ele um folhetinho que era da NBA, aí, eu não sei, acho que teve uma falha de uma comunicação aí no meio, mas enfim, agora a NHL anunciou que eles vão relaxar. E tem alguns protocolozinhos, né? E o protocolo modificado permitirá aos times que já estão classificados para os playoffs maiores liberdades em relação às máscaras, testes, reuniões de equipe, reuniões sociais e viagens. Só que para isso poder acontecer, a equipe tem que estar 85% totalmente vacinada. E vale também lembrar que a NHL considera uma pessoa totalmente vacinada quando se passou 2 semanas desde que ela tenha recebido a dose final. Então, depois passadas 2 semanas, desde a dose final, a pessoa está totalmente vacinada e então ela vai poder fazer esses protocolos mais relaxados. E essa é uma notícia incrível, né? Porque, sei lá, tipo, acho que estão há 1 ano, né? Como todo mundo, sem poder fazer muito contato, né? Tendo restrição. E isso com certeza vai melhorar, assim, né? Na performance, eu acredito. E até nem de interagir, né? Tipo, os rookies. E, enfim. E, pelo que eles disseram também, muitas das equipes que estão nos playoffs já possuem um número de 85% de vacinados, que inclui jogadores, treinadores e funcionários da equipe. Contudo, no Canadá, a coisa não está sendo assim, né? Lá está tendo pouca disponibilidade e as taxas de vacinação estão mais lentas. Então, não acredita-se que os clubes canadenses vão conseguir ter esse relaxamento, né? Porque talvez eles não consigam alcançar a porcentagem de 85%. Redundante. E aí, a gente vai falar aqui um pouquinho dos protocolozinhos, né? E qualquer membro do grupo que optou por não receber a vacina deve continuar a cumprir todas as medidas preventivas anteriores e rigorosas que estavam em vigor no protocolo do Covid-19 anterior. Ou seja, né, como a NHL não deixou obrigatório, né, a vacina, quem não receber a vacina não vai poder fazer nada. Então, você só vai conseguir realmente, né, fazer essas coisas. Então, se você não tomar vacina, você vai ficar isolado. E os indivíduos que estejam totalmente vacinados podem agora se reunir socialmente em grupos de até 8 jogadores, né? Não. Em grupos de até 8, incluindo pela primeira vez outros que não são ligados ao time, como amigos e familiares, desde que cada pessoa do grupo também tenha sido totalmente vacinada.
coberturas faciais e distanciamento social não são necessários durante essas reuniões. E os encontros não estão limitados, pode ocorrer dentro ou fora de casa. Ou seja, também só vai poder se encontrar com os amigos e familiares se elas também estejam totalmente vacinadas. E as máscaras não são mais necessárias em áreas privadas das arenas de jogos e instalações de prática para indivíduos totalmente vacinados. A gente também vai ter essas reuniões das equipes e essas outras reuniões sociais, elas também vão ser retomadas, né? Não vão ser necessárias as máscaras, nem distanciamento social, se as pessoas todas que estiverem presentes estiverem vacinadas. Agora, se tiver uma pessoa ali que não tomou a vacina, aí vai valer essas medidas, sabe? Vai ter que ficar longe, vai ter que se cuidar. E os jogadores que já estão vacinados, eles não precisam mais realizar os testes PCR nos dias de folga. E também não precisam mais fazer aqueles testes rápidos, a não ser que eles não tenham feito esses testes PCRs no dia anterior. E é muito interessante que a Liga está colocando esses protocolos para meio que empurrar a galera para tomar a vacina, né? Porque a galera que não tomar está sendo completamente excluída, como eles deveriam ser. Para mim, os pontos que eu vou falar agora são os mais interessantes deles estarem modificando esses protocolos, porque, cara, as coisas que os jogadores mais reclamam é que eles não estão tendo, tipo, aquela interação que eles geralmente têm nas road trips, quando eles vão para outra cidade para jogar. Então, eles vão poder agora se encontrar dentro dos quartos um dos outros, então eles vão poder, tipo, se reunir ali no quartinho uns dos outros, como eles já faziam antes, e eles poderão comer dentro dos voos e dentro dos ônibus, o que é ótimo para essas viagens que são maiores. Por exemplo, na divisão Oeste, que tem, tipo, o time que sai de Los Angeles e vai jogar lá em São Luís, que, tipo, você atravessa praticamente metade dos Estados Unidos. Então, é muito bom para esses jogadores. Mas, para mim, essa questão de eles poderem se reunir nos quartos é mais interessante, porque realmente eles reclamavam muito disso. E só quem, tipo, já viajou e ficou muito tempo longe da família sabe o tanto que é importante você ter, tipo, essas convivências com seus amigos ali, porque é muito, muito difícil. Terminando agora com algumas das mais importantes, não tô brincando, que é que os jogadores totalmente vacinados podem agora comer e beber em restaurantes com espaço ao ar livre. Eles podem também se reunir dentro de casa para jantar sem requisitos para usar máscaras ou se distanciar socialmente, por exemplo, no espaço privado ou reservado, desde que seja servido por um funcionário de restaurante que esteja usando máscara. E agora o ponto mais importante, que é indivíduos totalmente vacinados podem jogar golfe em grupo. Não tô brincando, gente. É que eu acho engraçado mencionar, tipo, jogar golfe em grupo. Mas é importante, assim, como a Luísa falou, né, essa questão de socializar os jogadores, especialmente os calouros, acho, né, que devem estar sofrendo demais com essa adaptação, assim, na liga, e a gente sabe como o contato é importante, como essas reuniões sociais são importantes também, então é bem esperançoso, assim, dá um pouquinho de esperança a gente ver que a vacinação está funcionando e que um dia, talvez, se Deus quiser, né, vai ser a gente. Mas é legal de ver, eu acho que a Liga acertou bastante realmente em fazer isso, em dar uma relaxada nos protocolos. Eu só fico preocupada e questionando o que vão fazer com os times canadenses, especialmente na semifinal, né? No único time canadense que restar, quando a gente chegar nas semifinais da Stanley Cup. Porque até agora também esses playoffs eles estão meio confusos, né? Tipo, datas e questões do que vão fazer com o time canadense, porque não vão conseguir ficar fazendo viagem de ida e volta para o Canadá toda hora, por conta das restrições que ainda estão ocorrendo lá. Então vai ser uma coisa que ainda a gente não tem muita informação ainda sobre isso, né? Com certeza, e foi como a Nath falou no início, que assim, os times canadenses eles estão com muita dificuldade para tomar a vacina. Alguns deles já conseguiram
porque agora o Canadá está meio que flexibilizando mais a vacinação, não está mais tão rigoroso para os grupos de risco. Então, alguns jogadores que são mais velhos, acima de 30 anos, alguns deles já conseguiram tomar a primeira dose, mas, assim, não é o time inteiro, obviamente, porque a gente tem agora, majoritariamente, a liga é bem novinha, então a maioria deles não tomou vacina. Então, o que eu acho que vai acontecer com esse time que chegar à semifinal é que ele vai para os Estados Unidos para jogar a rodada de semifinal, que seria a rodada de final de conferência, se a gente estivesse num playoff normal. E, assim, é muito complicado a Liga estar fazendo isso agora, porque é injusto com a galera do Canadá, por causa de toda essa coisa que a gente está vivendo. Mas, assim, é o necessário, né? Então, eu acho que talvez dê uma tretinha aí com essa galera aí no norte, mas torcer para o Canadá desenrolar essas vacinas aí e todo mundo vacinar logo para a próxima temporada já tá todo mundo bem, saudável, para a gente não ter tantos problemas, porque essa temporada, nossa senhora, gente, cada notícia nova de casos de Covid eu já ficava tipo, não é possível, mais um. E pela segurança dos jogadores também, né? Tipo, cara, a gente... Cara, que nem quando aconteceu o surto do Canucks, assim, a gente tava quase já esperando o pior, sabe? Tanto que a gente sempre questionava, assim, a gente vê bastante gente questionando também o que a NHL tá esperando pra adiar a temporada, ou cancelar a temporada, porque chegou um ponto que realmente tava, assim, a gente tava achando que de fato isso ia acontecer. Aí todo mundo vai precisar alguém morrer pra NHL fazer alguma coisa, e graças a Deus, graças a tudo, sim, não aconteceu, né? E também, agora a coisa tá mais calma também, acho que tem bastante tempo que não tem ninguém em protocolo de Covid por teste positivo, porque do meu time tem 2 em protocolo de Covid, que resolveram dar um rolezinho, eu acho, mas enfim. Tem o Kuznetsov e o Samsonov, que já tiveram Covid também, os dois, então de novo protocolo de Covid. E aí, então é muito bom, assim, ver, sabe, que a coisa tá funcionando e que a gente tá chegando a um ponto, assim, de ter uma normalidade, entre aspas, de novo, né? Então é isso, gente. Encerra-se aqui mais um podcast, mais um Tic Tac Go. E a gente, um produto do NHL Brasil. E você pode encontrar a gente nas nossas próprias redes sociais, podcast Tic Tac Go, e nas redes sociais da NHL Brasil, no Twitter NHL Brasil, no Instagram NHL Brasil Oficial e na página no Facebook, não no grupo. Até mais! Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, galera. Até semana que vem. Foi um prazer estar aqui com vocês. E que massa falar que agora a gente vai se ver semana que vem de novo. Eu tô muito feliz por isso. A gente tá semanal agora. Tchau, gente. Até semana que vem. Talvez já com um assunto bem importante de playoffs, porque a gente tá chegando pertinho, né? Então vai ser muito legal a gente poder falar semanalmente disso tudo. A gente tá muito feliz com isso. Vocês não têm noção nenhuma. Tchau, gente.